explorador do mar sofre mais? Botei essa imagem aí porque essa imagem é um mapa medieval. E se você observar esse mapa medieval, você vai entender por que eu falo que o explorador sofre mais. Se você conseguir entender o que esse mapa ele é do começo do século XV. Entendeu? Ele é do começo do século XV, ou seja, ele é anterior à descoberta da América, que vai acontecer no final do século XV. E é por isso que o mapa mundi daquele momento era basicamente a Europa, o norte da África, até assim, tinha até um sul ali, mas enfim, e a Ásia. Né? Você não tem América, você não tem Oceania, você não tem as regiões e tal. Porque naquele momento ele não existia. Quando a gente fala do explorador do mar, por que ele sofre mais? Sofre mesmo, tá? Você explorar o mar, claro que isso vai depender de diversos fatores, né? O grau de dificuldade nesse sentido vai aumentar ou reduzir de acordo com alguns elementos, mas a exploração marítima que tinha no mundo real, no período das grandes navegações, era, na verdade, um negócio bastante maluco. É parecido com as primeiras viagens espaciais, quando você vai observar de perto, você vai falando, caralho, isso aqui não era para dar certo, que eram as navezinhas finas. Você olha e fala, cara, não era para isso aqui conseguir sair da atmosfera, não era para isso aqui conseguir voltar, não era para as pessoas conseguirem sobreviver dentro dessa lata. E mesmo assim acontecia. E você fala, como é que esses caras faziam isso naquela época e agora, hoje em dia, é tão difícil? Na verdade, não é tão difícil. A gente tem neste momento uma estação espacial em órbita. A gente só não tem como usá-la de maneira mais assertiva. Mas a exploração marítima das grandes navegações era uma coisa maluca. Você botava as pessoas num barco e ia. Os caras não tinham informação, uma parte considerável do tempo, sobre quando é que eles iam encontrar a Terra, não, filhão. Eles iam pro lado lá e falavam, uma hora a gente vai chegar. Uma hora a gente vai chegar em algum lugar. E reto aqui, a gente volta, né? Então, em algum momento eles começaram a entender isso, mas numa parte considerável do tempo as pessoas falavam, amigo, não vai para oeste, não. Se você for indo para oeste, você vai cair lá naquela beiradinha lá, ó. Que a água cai no espaço sideral. Então, quando você pensa em exploração marítima no RPG da vida, por exemplo, no seu RPG, uma coisa que você vai pensar é que vários aspectos vão ter impacto. O primeiro deles, obviamente, é o nível de avanço tecnológico. Né? Quando você pensa em termos de tecnologia de navegação, quando você pensa em termos de tecnologias de deslocamento, se você só tem barco à vela, se você só tem barco de remo, você depende de condições ótimas para navegação. Se você pegar vento ou correntes contrárias, você vai atrasar a sua navegação, ou você vai se perder. Se você não tiver braço suficiente, uma viagem a remo vai gastar muito mais recursos, você vai ter que manter essas pessoas vivas. É diferente se você começa a ter, por exemplo, um navio a motor. Então, o nível tecnológico da sua exploração vai ser uma coisa importante. Tecnologia de navegação é a mesma coisa. A galera que navegava, tinha gente que navegava usando mapa celeste. Mapa astral, bom. Eu vou navegar usando mapa astral. Não tem muita diferença, não. Mas os caras aprendiam a navegar pelas posições das estrelas. E aí o cara tinha que entender de mapa celeste, de ver qual era a estrela que nunca mudava de posição, porque ela era a referência, etc. Quando os caras vão desenvolver bula, vão desenvolver astrolabe, vão desenvolver os instrumentos que facilitam a navegação. A cartografia, o nível de conhecimento cartográfico é uma coisa que faz muita diferença, né? Tanto em termos de técnica de mapa. Então, assim, qual é a proporção de um mapa como esse? Não existe. Esse não é um mapa cartográfico, esse é um mapa artístico. Você não tem como olhar o espaço dentro do oceano ali, não é uma coisa confiável. O cara não tem como fazer um cálculo de escala para isso. Então, as técnicas que você vai aprender a utilizar nos mapas de escala, de posição, etc., são coisas importantes. As áreas que já foram exploradas, identificadas, também são importantes. Porque a relevância do cara ir para oeste lá, o Colombo, e chegar em uma ilha, agora ele tem essa informação. Se ele voltar para leste, ele consegue chegar lá e falar, galera, é o seguinte, se você navegar nesse sentido aqui durante 3 meses, você vai chegar numa ilha que tem água e tem comida. Isso já faz toda a diferença. Porque a partir de agora o cara tem uma base, tem um outro ponto em que ele pode recarregar e avançar. Então, as áreas que já foram exploradas, identificadas, também vão fazer diferença. Se você está pensando numa aventura de grandes navegações, o grau de conhecimento que existe, cartográfico, dos mapas das regiões, é fundamental. E aí, já dentro do cenário do RPG,
você vai pensar no impacto da magia. A mesma coisa que a gente falou lá no Papo de Mestre sobre desertos, se você quiser conferir agora. E uma das grandes coisas legais de você narrar aventuras de deserto é a dificuldade das condições naturais. Né? O calor, a falta de água, a falta de comida, a falta de abrigo, todos esses elementos, temperatura, todos esses elementos são desafios naturais que você pode incorporar. Infelizmente, no RPG, no D&D, depois de um determinado nível, sei lá, no quinto nível de personagem, vários desses problemas deixam de ser problemas. O cara consegue usar uma magia para fazer comida, o cara consegue usar uma magia para fazer água. Você perdeu metade das suas restrições. A mesma coisa vai acontecer aqui. Uma das dificuldades de uma viagem marítima de longo prazo, o MH falou no chat, meses e meses, é o fato de que você tem que fazer um planejamento e você não tem como obter água, você não tem como obter comida, não sei, um peixe, etc. Então, você depende disso. Né? Essa falta de recursos disponíveis naturalmente é um fator interessante, se você não tiver recursos mágicos para acabar com isso. E mesmo esses recursos, é uma coisa interessante. Se o barco afunda ou se o barco tem algum problema, você não tem um abrigo. Essa é a diferença de uma exploração terrestre. Ah, eu tô numa floresta. Cara, numa floresta o cara consegue, com alguma dificuldade, fazer um abrigo para se proteger da chuva, para se proteger de criaturas, ele consegue fazer fogo, ele tem recursos ali. Você tá no meio do oceano, irmão, você não tem isso não. Se seu barco tiver um problema ali, o seu abrigo é o próprio barco. Se o barco quebrar, se o barco afundasse, acabou. Acabou. Você não vai ter essa possibilidade. Então, é uma exploração muito mais difícil, muito mais ousada, né? E esse é um fator que você pode explorar bastante na hora de narrar aventuras com navegações. Estou respondendo aqui lá no chat. Me perguntaram assim, ó. Já conheceu o mapa de Urbano Monte? Garcia. Eu já tinha visto, sim. Quando você citou aqui, eu vou até responder no áudio. Vou nem escrever. Quando você falou perguntando, eu fui até pesquisei aqui para ver. E já tinha visto ele, sim. É um mapa que o cara fez, pelo que eu lembro, né? De direito aqui, mas o cara fez uma espécie de mapa mundi. E era no ano 1500 e pouco. Deixa eu ver aqui. Mapa 1587. Foi a criação desse mapa. O que esse mapa tinha de especial, de acordo com a pesquisa? Primeiro que ele era um mapa mundi, e não se tinha isso facilmente. A maioria das vezes ou o mapa era copiado, ou igual o Marcelo falou, ele é um mapa artístico. Né? Então, a primeira diferença dele era que ele era gigantesco e funcionava como se fosse um atlas. Ele fazia uma projeção circular com um centro no Polo Norte, ou seja, ele meio que setorizava ali as rotas, né? Com uma vista mais focada no norte, né? Em vez igual desse mapa aí que o Marcelo colocou, que é uma vista plana. E ele também misturava ali aquelas informações geográficas com aquelas clássicas informações mitológicas, né? Que eram aquelas indicações de áreas perigosas, indicações de lendas, de caminhos que poderiam ser regidas aí por algum tipo de criatura. Mas eu já vi sim. E só para complementar sobre as viagens perigosas, né, da vida do mar, quando a gente fala disso, e o Marcelo foi bem feliz aí em dizer que depois que você chega num certo nível, esses perigos deixam de existir. Mas se você for pensar aí na vida real, cara, tinha algumas coisas que quem vivia da navegação meio que sofria bastante. A primeira delas é, logicamente, com o clima. Você é totalmente dependente do clima. Segundo, você está totalmente longe da civilização. Então, uma doença pode ser fatal para você. E a terceira, como também foi colocado nesse tema, você depende de uma orientação que não é precisa. Então, eu fiz aqui uma lista rapidinho, antes da transmissão, eu tinha feito essa lista, com os maiores perigos que você enfrenta na navegação real. Tá? Então, vamos lá. Doenças. Para você que gosta, aí, você que tem... Esqueci a palavra, Marcelo. Quando a pessoa tem mania de doença. Escorbuto. Não. Cleptomania. Cleptomania. Hipocondria. Isso. Cleptomania. Hipocondria.
Se você tem, se você tem hipocondria, quais são as doenças aí que mais afetavam a galera? Escorbuto. Escorbuto é falta de vitamina C, né? Você não tem como levar laranja para 4 meses de viagem, tá? Em dias a sua laranja já perece. Da próxima a perecer vai ser as suas gengivas, né? Porque o escorbuto ele vai fazendo você ter sangramentos, pequenas hemorragias, e aí você vai verificando o corpo. Tifo, tá? E geralmente é uma febre transmitida por piolho, tá? A galera com tifo, ela fica com a febre muito alta e ela pode chegar a ter delírio, tá? E convulsões. Disenteria, por quê? Porque você guarda comida ali, meu amigo, e a comida ela vai se perdendo, vai criando fungo, e tem os bichos que estão misturados ali, te transmitem alguma doença, aí te dá aquela bela disenteria. Tá? Ah, só lembrar, tifo é piolho, tá? Tifo é transmitido por piolho. Peste bubônica, peste negra, ela também acometia a galera, porque ficava ali quanto tempo dentro dos barcos muito rato, e muito rato lá misturado. Tanto é que a peste se espalhou pela Europa por causa disso. Os ratos que vinham nas viagens infectando tudo. E infecções causadas por ferimentos, porque você não tinha como ter o tratamento ideal. Você não tinha nem banho, parceiro. Você vai tomar o quê? Banho de água salgada não vai te fazer bem, você vai esturricar. Perigos relacionados ao clima. Você tem as tempestades súbitas, do nada podia formar ali uma tempestade gigantesca no meio do mar. E aí você já viu, né? Para quem tem aquele, eu esqueci o nome do medo, mas tem um medo de... Tem galera que tem medo de mar aberto e tal, aí você chega lá na internet, vai no YouTube e coloca, né? As imagens dos barcos no mar aberto durante tempestade. Meu amigo, até eu que não tenho essa fobia, eu não sei se eu aguentava o rojão. A calmaria também, do jeito que a tempestade pode destruir o seu barco, a calmaria vai deixar você ali parado. As ondas, que podem desestabilizar e provocar danos no barco. Nevoeiros, que podem atrapalhar a sua navegação, te tirar da rota, te jogar para um lugar longe, ou esconder perigos como rochas, etc. Ou corais, né? Os atóis. E clima extenso, clima severo, extremo. Pode ter uma onda de calor muito grande ou uma onda de frio muito grande, uma frente quente, uma frente fria, e você se lasca aí, porque não tem como se proteger. Perigos de... Imagina, os malucos saindo da Europa e indo para o sul. De repente chega aqui nos trópicos e 42 graus do Rio de Janeiro. O cara sai de lá no outono, que tá um friozinho, chega atravessa o Equador, começa a esquentar, porque é primavera. Nesses 2 meses de viagem, a hora que ele chega na beirada do Brasil, já é verão, irmão. O maluco tá acostumado a temperatura média de 20 e poucos graus. Chega aqui, tá 33, 35. Exato. Só 50% a mais. O maluco frita. Exatamente. Perigo de orientação. Os mapas, né? Seguir aí no mapa, meu amigo. Calcula a distância aí com esse mapa que o Marcelo trouxe. Erro de cálculo por causa dos mapas, que aí você erra na direção, não é só errar no tempo de viagem do seu planejamento, tá? Correntes marítimas desconhecidas. Isso aí a galera até pouco tempo estava apanhando. Inclusive aquele cálculo do El Niño e Laninha, né? Que é a inversão dos rios de sal que ficam submersos. Até hoje o pessoal apanha para isso. E aí outros riscos agora que dependem de ameaças e humanos, como pirataria, como você ter motim dentro do seu barco, você está no meio aí de águas territoriais e está no meio de uma disputa, hostilidade de novas terras que você está descobrindo, e disciplina, né? E você tem um problema de convivência também no barco. Então, eu acredito que com esse cenário aqui que eu falei, você tem muito, muito elemento para trabalhar nas suas campanhas. E aí você fala, mas aí a magia já suplementa isso daí e você não vai ter esse tipo de problema. Você tem que lembrar que para recuperar magia, você tem que descansar, né, meu amigo? Você tem que ter os componentes, né, meu amigo? Você tem que estar tranquilão. E aí você passa 4 meses dentro de um barco sem parar em lugar nenhum. Como é que você vai fazer? Aquela água benta apodrece, né? E aí, como é que você vai fazer? E o tédio? Fora o tédio. A galera,
o tédio, acho que a galera não tem noção do que é você passar 3 meses dentro de um navio. Tipo assim, imagina você com seu celular, com seu Kindle, com seu computador. Se você pegar um ônibus daqueles de 2 dias de viagem, você vem lá, você sai daqui do Centro-Oeste, vai lá visitar sua família no Nordeste. E aí? 2 dias. Depois de 12 horas de estrada, você já viu tudo que tinha para ver no Twitter, já leu o livro inteiro que você levou no Kindle, e ainda tem mais 36 horas. Agora imagina isso multiplicado por 45. Tem nada para fazer. Nada. Só o tédiozão moendo. Tá doido. Acho que o psicológico do indivíduo é destruído. Exato. Então pense bem aí quando você for planejar suas histórias, beleza?